Oi pessoal, tudo bem? Como é que vai? Pessoal do YouTube aí, eu vou trazer mais um trechinho aqui de uma aula para vocês, continuando uma aula que eu já estava fazendo aqui sobre o fogo das estrelas, toda essa parte ritualística do sangue, que não é sacrifício de sangue, é uma outra coisa que se fazia no passado, as diferenças entre Enlil, Javé e Enki. Então vou trazer tudo isso aqui de uma forma interessante para a gente ir juntando um pouquinho mais esse grande quebra-cabeças da nossa história antiga, né? Espero que vocês gostem da aula. Compartilhem, comentem aqui. Só venho agradecer também os comentários das aulas anteriores, têm sido muito positivos, as pessoas estão sempre elogiando bastante e sendo participativas, né, de uma forma construtiva. Isso é muito bonito, muito legal. Agradecer, né, por todos vocês pelo incentivo e pelos comentários de carinho que têm feito. Então, eu vou seguir aqui com a aula, vou abrir os slides para vocês, espero que você goste. Vamos lá. Perfeito, pessoal. Então aqui já estamos com os slides e vamos dar início aqui à nossa continuação da nossa aula aqui. O fio de ouro, desvendando a ciência secreta por trás do maná, do graal e da pedra filosofal. Bom, a busca começa com a pergunta, maná, né? No livro egípcio dos mortos, a pergunta em cada etapa da jornada pela iluminação era o que é. Em hebraico, esta pergunta resume-se a uma única palavra, maná. A nossa investigação sobre o conhecimento supremo começa aqui. Então o que acontece? Maná é uma palavra hebraico para simplesmente uma pergunta, né? Significa o que é. Então dizem que pela própria Bíblia, né, todos os dias, enquanto Moisés estava lá nos 40 anos do deserto, com o povo, eles eram alimentados por Deus. E eles eram alimentados por uma substância branca e leve que caía do céu como orvalho, segundo está escrito na Bíblia. E todas as manhãs caíam, menos aos sábados, onde eles pegavam 2 porções, né, na sexta para comer no sábado também. Então era todo dia de segunda a sexta e de domingo a sexta, né, caía esse maná do céu que alimentava o povo. E cada um tinha uma porção exata ali para pegar. E como eles não sabiam o que era aquilo, eles perguntavam o que é isso. Então, o que é isso é a palavra maná. Era uma pergunta. E a gente tem aqui a referência também do Livro dos Mortos, que é a pergunta que se faz na jornada da iluminação, o que é. O Livro dos Mortos é um pergaminho bastante extenso, alguns chegando a 20 metros de comprimento, e lá vai contando a jornada da pessoa, né, do morto ali, para ele atingir ali, se ele vai para o reino ali dos deuses, vai ter a vida eterna no além, ou se ele vai ser destruído. E na verdade esse nome Livro dos Mortos está errado, é uma tradução que a gente fez aqui, mas ela não é tecnicamente correta, porque os egípcios não acreditavam na morte e eles sequer tinham um nome para essa palavra. Então não existia a palavra morte no Egito. Uma tradução mais correta seria algo como passagem para a luz, o caminho para a luz, ou algo assim. E não Livro dos Mortos, como a gente costuma ver, né? Talvez o livro para o caminho da luz, o livro para a passagem da luz seria uma tradução mais correta. E ao longo dessa escrita mágica, tinha muitas palavras mágicas ali, era perguntado muita coisa, o que é, vinha sempre as perguntas. E é uma referência aí do maná, que é o que é isso que caía do céu e que alimentava o povo. Após a construção da Arca da Aliança, Arão, que é o irmão de Moisés, deposita nele o homer de maná. Este pão sagrado era conhecido na Mesopotâmia como shin-aná, um alimento em forma de cone, shin, feito de pedra ereta, sílex. A sua natureza era mineral, não biológica. Então o que acontece? Arão, ele era um sumo sacerdote
e ele muitas vezes era o porta-voz do povo, né? Falava por Deus através de Arão. Moisés falava até menos. Diziam que Moisés tinha dificuldade de falar em público, segundo os relatos. Então quem fazia mais essa parte era o Arão, que era um sacerdote. Moisés também era um sacerdote egípcio, né? Então os dois ali eram grandes magos e sacerdotes do Egito. E aqui quando a gente vê depositar nele um homir de maná, o que significa isso? Homir é uma palavra que pode ser traduzido como quantidade. Então depositar o homir significa depositar a quantidade de maná, que é isso, essa substância misteriosa, na Arca da Aliança. Então ele pegava uma certa quantidade, o homer, de maná, uma substância misteriosa que caía do céu, e guardava na Arca da Aliança. Tá? Isso que quer dizer isso. Este pão sagrado, esse alimento sagrado que caía do céu, que era considerado como um pão da vida, na Mesopotâmia tinha o nome de Shem Aná, um alimento em forma de cone. Tá? Então esse Shem Aná pode ser traduzido como pedra do Deus do céu. O Deus do céu na Mesopotâmia era Anu, tá? Que é o pai dos Anunnaki. Daí que vem a palavra os Anunnaki, né? Aqueles que vieram do céu. Então Anu é o Deus principal, né? Seria, sei lá, os Zeus, o pai dos deuses, o rei dos deuses. Então essa palavra significa pedra de Deus do céu, pedra do Deus do céu, né? Pedra do Deus Anu. Então esse pão, em alguns momentos era chamado de pedra, outros momentos era chamado de pão. Esse maná, essa substância que não sabe o que seria isso, né? Então vai se misturando dentro dessas histórias antigas da mitologia. Então aqui no Shem Aná, um alimento em forma de cone, feito de pedra de sílex. Sílex é uma pedra muito conhecida, utilizada pelos povos neolíticos, principalmente para fazer ponta de lança. É uma pedra que é fácil de modelar e ela tem uma característica interessante, que ela gera faísca. Então ela é uma pedra que você consegue gerar faísca, ela é piezoelétrica, ela gera uma certa eletricidade. Então aqui a sua natureza era mineral e não biológica. E aqui gera muitos mistérios do que poderia guardar a Arca da Aliança e o que ela continha, né? Se era esse maná, essa substância que caía do céu, misteriosa, que alimentava o povo, ou se era uma pedra ou alguma coisa de tecnologia que não era identificado muito bem pelos antigos e foi passado para a gente como eles conseguiam entender, como uma pedra que caía do céu, alguma coisa do Deus céu que vinha para a terra e era guardada na Arca da Aliança. Tá? Então aqui existem várias teorias sobre a Arca da Aliança. Eu vou colocar uma tese aqui, uma história sobre a Arca da Aliança. Dizem que Moisés, ele cresceu no Egito, né? E ele fazia parte da realeza do Egito. Então não se sabe se ele era filho do Sete I, irmão de Ramsés II, ou se ele era primo, ou se, qual que era a relação exatamente que ele tinha na realeza egípcia. Mas ele cresceu na realeza egípcia, né? E aí fica um mistério para se desvendar da onde vem essa origem dele, né? Quem era a mãe, quem era o pai. Pode ser que seja o pai tenha sido o próprio faraó, mas isso não se sabe, ou foi uma irmã do faraó, alguma princesa que era a mãe dele e ele foi criado ali. Mas a história tradicional é que ele não era filho de nenhuma realeza, que ele foi colocado numa cesta, né, pelo rio Nilo e uma das princesas ali do reino ali do faraó achou ele e criou ele. Tá? Mas a questão central é que ele cresceu no palácio e cresceu como um egípcio, sendo iniciado nos mistérios do Egito. Ele virou um grande mago, junto com Ramsés II, e nessas tradições. Inclusive diz que talvez Moisés aí seja um apteto, um nome, pelo menos foneticamente falando, né?
que seria para o deus Amon, seria Amon-Isés, algo assim, né? Só foneticamente, porque a etimologia da palavra não é essa, mas foneticamente lembra, né? Amon-Isés, e o Ramsés para o deus Ra. Então seria tipo um querido de Ra, Ramsés, e o querido de Amon, Amon-Isés. E os dois juntos seriam irmãos ou algum parente desse tipo, e assim um sincretismo dos deuses Amon-Ra, né? Porque o Egito chegou a juntar esses dois deuses, o Amon, o deus Amon, e o deus Ra, formando o deus Amon-Ra. Então um dos filhos seria uma homenagem ao deus Ra e o outro ao deus Amon, e aí seria o Ramsés, deus Ra, e o Moisés, o deus Amon, tá? Mas há muitas histórias aí, muitas coisas que a gente pode falar sobre isso, muitas implicações a respeito, mas eu acho interessante isso, estou trazendo aqui para vocês. Então, qual que seria uma das teorias, das hipóteses aqui, esotericamente falando? Que Moisés, ele teria seguido pelo caminho do Deus único, que era o Deus de Akhenaton, que viveu décadas antes dele. Eu acho que vocês já devem conhecer a história do Akhenaton, né? O faraó que foi um herege porque ele queria unificar o Egito com um Deus único. E aí isso deu um problema político e religioso no Egito e ele foi basicamente esquecido, foi morto. E o próprio filho dele também, que começou a governar, morreu muito jovem, né? De forma estranha também, que é o faraó mais famoso de todos os tempos, aquele faraó, o único faraó que foi encontrado com todos os tesouros, né? Não foi profanado, mais ou menos na década de 20 que encontraram ele, que é o Tutankhamon, né? O famoso Tutankhamon, que é filho de Akhenaton. Eles pertenciam todos à 18ª dinastia, que foi provavelmente foi a última dinastia onde você tinha híbridos entre humanos, sapiens sapiens, nossa espécie aqui, com outros hominídeos mais antigos. Esses híbridos que vinham de uma linhagem aí, que a gente já estava falando da linhagem de Caim, do genes diferente. Então, esses híbridos que tinham aspectos físicos um pouco diferenciados, um crânio mais alongado. Está disponível na internet, eu vou ver se eu ponho a imagem aqui, inclusive, do próprio crânio do Tutankhamon. Vocês vão ver que o crânio dele, apesar de não ser muito grande, ele é mais pontudo, né? Diferente um pouco. E então o que acontece? É provável que eles, da 18ª dinastia, fosse uma dinastia ainda desses híbridos que viveram no passado e que esses híbridos sempre tiveram ao longo da história do mundo, não só no Egito, mas sempre como sacerdotes ou como reis, sempre numa posição de destaque e de liderança na sociedade. E por isso, inclusive, que eles mantinham sempre aquela linhagem dentro das próprias famílias, para que aquela linhagem, aquele sangue divino não se perdesse, se misturando ainda mais. Portanto, é por isso que Akhenaton casou com a sua meia-irmã e o próprio Tutankhamon, que foi filho dele também, casou com sua irmã. Só que o problema disso eram os defeitos genéticos que isso geravam. Então, o próprio Tutankhamon tinha problemas físicos devido a essas misturas entre a própria família, e também o pai dele, o Akhenaton, também tinha algumas deformidades físicas que, pelo menos, a gente não conhece a múmia dele, não achou a múmia dele, mas pela própria estrutura das representações dele feita em pedra, das estátuas dele que estão no museu. Eu tenho imagens, eu posso colocar aqui, mostrando essa forma dele meio esquisita, né? Mas o que é muito peculiar é ver o crânio dele, que era sempre representado com o crânio alongado. Não só ele, como Nefertiti, que era sua esposa e irmã, também era mostrado com o crânio alongado. E também as irmãs, os filhos deles, né, na verdade, os outros filhos dele, além do Tutankhamon, as irmãs de Tutankhamon, filhas de Akhenaton, também com crânios alongados. Tá? As representações desse período
da 18ª dinastia, você encontra muita gente com crânio alongado nas representações, inclusive sacerdotes, como eu vou estar colocando nas imagens aqui, fotos que eu mesmo tirei lá quando estive no Cairo, no museu. Hoje o museu está em outro local, é o museu mais bonito, mais moderno. Quando eu fui ainda estava no museu antigo do Cairo. Mas para mostrar essa 18ª dinastia, que era uma dinastia diferenciada. E aí Ramsés II, ele já pertence à 19ª dinastia. Depois da morte de Tutankhamon, ele tomou esse poder aí. Então Ramsés II, ele já derrubou essa dinastia. E aí ele começou a dinastia dele. Ramsés II, sem dúvida, é o faraó, um dos faraós mais famosos que existem no Egito. Ele é aclamado lá no Egito, o pessoal do Egito, que são tudo árabes, eles não são egípcios, né? Mas eles têm orgulho de dizer que são egípcios só porque nasceu no solo, mas eles não são descendentes dos egípcios antigos. Mas se você falar uma coisa dessa para eles, ficam ofendidos, né? Então os árabes que estão lá hoje em dia, eles costumam dizer, brincando, né, que eles são filhos de Ramsés II, porque Ramsés teve muitos filhos, viveu muito tempo, governou por muitos anos e é conhecido por ter feito grandes batalhas e ser um grande rei e de crescimento militar e financeiro e expansão do país naquele período do tempo, porque ele era um militar. Então ele tomou o poder depois de Tutankhamon ter morrido e ter ficado um vácuo no espaço da 18ª dinastia. Ramsés fundou a 19ª dinastia, né? Uma nova dinastia surgiu a partir daí. E aí já era a dinastia humana, como a gente conhece aqui, Homo sapiens sapiens, e esses híbridos, esses seres com esse sangue diferenciado, se perdeu ali no Egito e nunca mais apareceu novamente. Provavelmente ainda sobraram alguns híbridos que estavam servindo o sacerdócio, mas isso foi sumindo com o tempo, né? Eles foram desaparecendo. Então, dentro dessa tese, Moisés, que veio logo depois, né, da 18ª dinastia, começo da 19ª, ele teria seguido as ideias, né, de Akhenaton, do Deus único. Então, através de um sacerdote chamado Jetro, ele foi iniciado dentro dessa ordem aí do Deus único. É interessante que assim, o Egito é conhecido por ser politeísta, venerar vários deuses. Mas isso era uma representação mais externa para os egípcios em geral. Porém, dentro do núcleo do sacerdócio, se sabia que existia uma única fonte, né, que tudo estava conectado, então era um único Deus. Mas ele se manifestava em diferentes formas na natureza. E essas manifestações foram atribuídas formas humanas para explicar esses poderes de manifestação. Então daí surgiu esses múltiplos deuses, muitos deles, a maioria deles, inclusive com cabeça de animais, porque era a representação dessa energia primordial única que se manifestavam em diferentes formas da criação, e você usava os animais com formas humanas para mostrar que aquele poder animal era o que melhor demonstrava aquele tipo de energia. Então, quando a gente fala de Horus, quando a gente fala de Sete, todos eles são representações das manifestações divinas, mas que Deus mesmo era um. Porém, essa informação era mantida em segredo, era uma informação secreta que só os sacerdotes de mais alto escalão mantinham. E Akhenaton foi quem quebrou isso. Ele achava que deveria passar isso para todo mundo, para o público, dessa unidade do Deus único. Só que é lógico que isso gerou uma quebra social na sociedade. As pessoas queriam cultuar os seus deuses ali separados e não aceitariam que tudo o que elas acreditavam era apenas uma manifestação e não uma divindade de fato.
Fora isso, tinha um problema social também, porque os sacerdotes, existiam sacerdotes de Ra, os sacerdotes de Ise, e todo mundo levava comida lá para os templos, né? Então os sacerdotes se mantinham, tanto financeiramente quanto até os seus alimentos, pela oferenda das pessoas. Então, se você fechasse esses templos falando, o Deus é único, ele está dentro de vós e coisa do tipo, é o único Deus, só, você quebraria todos esses sacerdócios, por exemplo, de Ra, que era muito poderoso, sacerdócios de Ísis, sacerdócios de Horus, e aí seria um caos social ali. Então, esses sacerdotes não queriam que isso acontecesse. Como vocês sabem, a corrupção religiosa não é de agora, ela sempre existiu. Então, no Egito Antigo, não era diferente. Né? Porque existia a religião, ela traz poder, e poder ilude, enfeitiça a mente dos homens, e não era diferente no passado. Né? Além do mais, tem o fato da própria crença da pessoa. A pessoa realmente acredita naquilo, então ela vai defender, ela vai dar vida por aquilo. Então você tem essa mistura tanto do poder que aquilo gera para o sacerdote, e ele não quer perder aquele poder e aquele controle que ele tem, e ao mesmo tempo as suas crenças pessoais em realmente acreditar naquilo. Então você derrubar religiões é impossível, porque você está querendo derrubar crenças das populações, e você vai ter um efeito totalmente ao contrário disso, e não se deve fazer isso. Portanto, apesar de eu ser contra as religiões de modo geral, principalmente as religiões que são de revelação, que vem do patriarca Abraão, né? Apesar de ser contra essas religiões, eu jamais, se tivesse poder para isso, faria alguma coisa para derrubá-las, porque não é um movimento externo, ou seja, alguém derrubando a religião e falando que ela não serve, que ela é uma ilusão, que ela está prendendo as pessoas, escravizando mentalmente, que vai funcionar. O despertar interior, ele é pessoal e tem que vir, e é individual, tem que vir de cada um. Você é que tem que perceber que você está sendo manipulado em uma situação religiosa e você se libertar disso, né? Então, assim, você tem ferramentas, pessoas falando como eu, você tem livros, mas você que tem que estar convencido disso, para você primeiro vencer as amarras mentais que te prendem, para aí sim você fazer alguma coisa a respeito disso. Se eu venho aqui e falo que a religião não presta e você é uma pessoa religiosa, você vai entrar em uma dissonância cognitiva, vai ficar bravo comigo, vai me xingar aqui nos comentários, vai falar que tudo que eu estou falando é uma grande porcaria e vai sair com raiva daqui, tá? Porque não funciona assim. Então Akhenaton estava errado em querer mostrar que era um Deus único, que tudo era uma unidade, quando as pessoas não estavam prontas para isso. Moisés seguiu essa orientação do Deus único, né? Enquanto o Ramsés ele foi seguindo a linha tradicional ali do deus Ra e dos outros deuses do Egito. E quando eles chegaram na idade adulta, Ramsés subiu ao trono e Moisés decidiu seguir o caminho dele. Como ele viu que não daria certo para você transformar o próprio Egito acreditando em um Deus monoteísta, porque ele já sabia que isso não deu certo com Akhenaton, ele decidiu sair com os hebreus, onde ele também tinha parentesco de sangue, e levar para a terra prometida, porque ele tinha ouvido a voz de Deus chamando ele, aquela coisa toda, e ele então decidiu sair. Só que antes dele sair, ele decidiu levar um grande dispositivo de poder que era necessário para que ele começasse ali uma nova religião, né, basicamente, e com um novo povo e um novo local. E isso que ele quis levar é a Arca da Aliança. Então seria esse o motivo. A Arca da Aliança, teoricamente, estaria na pirâmide de Gizé. Depois eu posso deixar o link aqui de um dos vídeos dos documentários que eu tenho do Egito Antigo, quando a gente fazíamos excursões para lá com
com o grupo, e nesse documentário está contando um pouquinho sobre essa história e de que poderia ser a Arca da Aliança dentro da pirâmide. Então a grande pirâmide de Gizé poderia lá onde fica a Câmara do Rei, né, que a Câmara do Rei, onde tem o sarcófago do rei, na verdade não é um sarcófago, né, uma caixa, onde essa Arca da Aliança encaixaria ali, e ela seria um dispositivo que faria com que a própria pirâmide gerasse ali as cargas energéticas telúricas que ela puxa da Terra, né? A energia vem da Terra naturalmente, a Terra tem uma certa vibração ali, em Fá mais ou menos, que é a vibração da Terra. A pirâmide seria como um ressonador e amplificador pelas câmaras que ela tem, né? A câmara, por exemplo, que a gente tem para chegar na Câmara do Rei, que é um corredor, na verdade não é um corredor, é chamado de grande galeria, que é um espaço onde ele vai afunilando até chegar em forma de funil mesmo, né, na Câmara do Rei. E então essa energia que vinha da Terra, energia telúrica da Terra, era convertida em som. Tá? Tanto que essa galeria ela tem 7 níveis, que são as 7 notas musicais básicas, e realmente quando você fala lá dentro ela tem uma ressonância. Então ela trabalharia com o som, e esse som ia afunilando e até a Câmara do Rei, onde esse som vibraria, porque som é vibração, vibraria todas as paredes ali que está na Câmara do Rei. Essas paredes são todas da Câmara do Rei, toda, até o chão, o teto dela, é feito de granito de Assuã. Esse granito tem mais de 60% da composição dele é feito de quartzo, e o quartzo tem uma capacidade chamada piezoelétrico, que é a capacidade de transformar um tipo de energia em outro tipo de energia. No caso, transformar energia do som, energia que vibra, que balança, que mexe, energia de vibração, em energia elétrica. Então aquele som que era gerado em alta potência, que era afunilado e concentrado na Câmara do Rei, vibrava esses cristais de quartzo, que transformavam essa energia de vibração em energia piezoelétrica, através do processo piezoelétrico, em energia elétrica, e a Arca da Aliança teria um processo importante, né, de desenvolver esse tipo de energia, e ali gerava uma energia não só elétrica, que poderia alimentar e sair pelo topo da pirâmide em uma forma espiralada de energia, não era visível aos olhos, mas a energia saía, quanto outros tipos de energia que a gente desconhece. Então a pirâmide ela tinha múltiplas funções, e uma delas era essa. E o que mantinha ela ativa e funcionando seria a Arca da Aliança. E Moisés teria tirado essa Arca da Aliança e fugido com ela com o povo hebreu. E esse seria o motivo de, depois de toda aquela história das 10 pragas, né, que foi gerada, que o faraó não queria libertar o povo, e aí acabou gerando as 10 pragas, e na última praga, quando foi morto todos os primogênitos da realeza, inclusive do próprio faraó, ele pegou e desistiu e falou, não, pode ir embora com o seu povo. E aí o Moisés sai, né, com o povo e tudo mais, e aí de repente o faraó se arrepende e manda o exército atrás dele. E aí Moisés vai lá e bate com um cajado no Mar Vermelho, o Mar Vermelho abre e ele atravessa com as pessoas, e quando o exército então chega do faraó, chega lá, as águas matam eles afogados, aquela história toda. Então o que acontece? Por que o faraó no meio do caminho se arrepende de ter libertado o povo hebreu e manda o exército atrás? Porque foi um momento que teoricamente ele teria descoberto que Moisés roubou a Arca da Aliança da pirâmide. Então ele mandou resgatar isso, né? Então Moisés já estava longe, e ele usou as próprias forças que existiam na Arca da Aliança para abrir o mar ali, ou fazer algum tipo de magia com aquela arca, para poder atravessar e seguir em frente. Então essa seria o motivo, né? Resumindo aqui a história.
De qualquer forma, a Arca da Aliança, ela realmente é uma peça que gera muitas discussões, existem muitas teorias, mas eu gosto muito dessa teoria, eu acho que ela junta muitos os pontos, né? E sempre entendam isso como uma mitologia. Mitologia não é mentira, não é uma história inventada. É uma história mitológica baseada em alguns acontecimentos reais. Então é uma história lúdica que contém acontecimentos reais. Ela não é uma mentira por completo. Então sempre há lacunas nessa história toda, mas talvez tenha muitas coisas verdadeiras aí dentro dessa mitologia. Então essa história seria a história da Arca da Aliança, e ela foi tirada lá por Moisés. E lá, uma das histórias que dizem é que lá eles guardavam esse pão sagrado, que na verdade não era um pão, era uma pedra, ou seja, um artefato deixado pelos deus do céu Anu dentro dessa arca, né? Então provavelmente era um artefato mesmo de grande tecnologia que foi deixado aqui pelos deuses e foi desaparecido, né? Sumiu com essa tecnologia.